Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Dora e hoje eu tenho mais uma mensagem de Deus para você. O nosso tema de hoje será a casa dividida e usaremos como texto base Marcos capítulo 3, versículo 25, que diz o seguinte: Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Amados, existem muitas coisas que separam os familiares nos dias atuais. Quando os membros de uma mesma casa estão cada um para um lado com seu celular, parece que a família está dividida, não é verdade? Mas o propósito de Deus para a família é a união do marido e mulher, dos filhos e de todos os parentes. Jesus afirmou: a divisão faz atrapalhar o lar. Por isso, precisamos identificar o que está dividindo a família e lutar pela união do lar, que atrai as bênçãos de Deus. A destruição de muitas famílias começa com uma pequena divisão por causa de uma diferença e termina com a separação e terríveis consequências. Assim aconteceu com a família de Abraão, Isaque e Jacó, que é considerada a maior família da história bíblica. Sua geração foi abençoada por Deus para todas as famílias da terra. Mas era também uma família que passou por divisões. Isso nos mostra que mesmo uma família abençoada passa por problemas e que Deus tem um propósito para a família apesar dos nossos erros. Então, amados, vamos aprender um pouco com as divisões da família de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas antes, eu quero perguntar aos amados, o que tem dividido a sua família? Você já parou para pensar? Vamos lá. Abraão e Sara. Abraão e Sara houve uma divisão no casamento. Porque logo após ter recebido a bênção de Deus para a sua casa e família, Abraão foi na direção do Egito. E lá ficou com medo do faraó se interessar por sua mulher Sara, que era muito bonita. Por isso combinou com ela que dissesse ser apenas sua irmã. Quando o faraó viu a beleza de Sara, mandou que fosse levada para o seu palácio. Ora, Abraão foi abençoado, mas por causa da sua irmã, porque Deus estava vendo tudo e não deixou que faraó tocasse em Sara. E o faraó acabou descobrindo a mentira de Abraão e, temendo ao Senhor, a libertou. E isso foi uma forma de dividir o casal. Deus já tinha prometido a Abraão e Sara que teriam filhos. Mas Sara, ela quis ajudar a Deus e resolver o problema colocando sua empregada como se fosse uma barriga de aluguel para lhe dar os filhos que Deus prometeu. Isso gerou muita confusão na família, dividindo a casa. Os filhos de Abraão, Ismael e Isaque, se separaram, tornando-se duas nações, que são os judeus e árabes, que até hoje afetam a humanidade. Abraão também ficou com medo de Abimeleque, rei dos filisteus, porque Sara, sua esposa, era formosa e por isso mentiu novamente dizendo que Sara era sua irmã. Esta era uma meia-verdade, pois de fato Sara era sua irmã por parte de pai. Na época, o casamento entre parentes de primeiro grau ainda era aceitável. Mas a mentira de Abraão trouxe ira sobre eles e Deus mostrou toda a verdade para Abimeleque. Abraão precisou orar a Deus pedindo perdão para que a família de Abimeleque fosse abençoada, visto que Deus os havia ferido com a esterilidade. Os tristes exemplos de Abraão e Sara nos mostram as consequências da divisão no casamento. Quando o homem e a mulher, que no começo da vida conjugal vivem sempre juntos, começam a se separar as coisas, deixando que algo ou alguém entre no meio, um sério problema quanto a isso nos dias atuais é o Facebook e o WhatsApp, onde muitos vivem uma vida dupla através da internet. Quando um casal chega a se divorciar, a divisão entre eles começou já há algum tempo.
Por isso, é preciso identificar o que separa o casal, para que o que Deus ajuntou não separe o homem. Amados, não deixe seu casamento ser dividido. Isaac e Rebeca, houve a divisão no casamento e filhos. O relacionamento de Isaac e Rebeca é cheio de expressões de carinho e amor. Mas, infelizmente, cometeram erros muito sérios. Tiveram os filhos gêmeos, Esaú e Jacó, que lutaram entre si desde o ventre da sua mãe. Havia uma preferência declarada dos pais. A mãe Rebeca amava Jacó e o pai Isaac amava Esaú. Os dois irmãos tiveram um desentendimento em um momento em que Esaú estava faminto e Jacó tinha feito uma comida saborosa, mas só deu para seu irmão mais velho se abrisse mão de seus direitos de primogênito. A partir desse momento, os dois irmãos se dividiram. Quando seu pai, Isaac, foi confirmar suas heranças antes de morrer, Jacó enganou seu pai e seu irmão com a ajuda de sua mãe. Naquele tempo, uma palavra dita não poderia voltar atrás. Quando Esaú chegou e descobriu que foi enganado, passou a odiar o seu irmão. A casa, então, foi dividida pelos filhos devido aos erros dos pais. Isaac repetiu o mesmo erro de seu pai Abraão, mentindo sobre sua mulher ao dizer que seria sua irmã. Mas novamente Abimeleque descobriu e não aceitou. Infelizmente, este fato provocou uma divisão no meio do casal, que afetou consequentemente sua família, dividindo novamente a casa. Muitos casais que repetem os mesmos erros do casamento de seus pais existem em gerações e gerações de famílias que seguem a tradição de traição e divórcio, mas isso precisa terminar, pois não é o propósito de Deus para a vida de nenhuma família. Os tristes exemplos de Isaac e Rebeca nos mostram que na família não pode haver divisão dos filhos, preferências nem qualquer tipo de intromissão no relacionamento do casal. Tanto o homem como a mulher não precisam reproduzir os erros do casamento de seus pais. O modelo de casamento que Deus tem é a união do homem e da mulher, bem como dos filhos. Quando um casal vai se separar, discutem a separação dos filhos, mas muitos casais já vivem essa separação dentro da casa, dividindo seus filhos. Amados, não deixe seu casamento e filhos serem divididos. Jacó e Raquel foi feito divisões do casamento. Avós, tios, sogro, filhos e irmãos. Jacó estava fugindo dos problemas com seu irmão na casa de seus pais e encontrou uma prima chamada Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe. Apaixonou-se com Raquel e quis se casar com ela, fazendo um acordo com seu tio de trabalhar 7 anos para pagar o dote do casamento. Mas Lia, a filha mais velha de Labão, era solteira e não tinha boa aparência. Para cumprir a tradição de casar primeiro a filha mais velha, Labão entregou Lia sem Jacó perceber, talvez porque usava-se um véu sobre o rosto da noiva e era noite. Pela manhã, Jacó descobriu que ficou com a mulher errada. Para tentar corrigir o problema, Labão mandou esperar 1 semana para se casar também com Raquel, com a condição de trabalhar mais 7 anos. A confusão na casa de Jacó parecia não ter fim. As irmãs Lia e Raquel disputavam quem poderia ter mais filhos e colocaram suas empregadas como barrigas de aluguel para gerar filhos também. A exemplo do que fez Sara ao chamar Agar para engravidar de seu marido. Agora, o casamento de Jacó era dividido entre 2 irmãs e 2 empregadas que se tornaram também suas esposas. Era de se esperar que a confusão afetasse os filhos. As mulheres começaram a brigar por causa do marido e filhos. A família estava novamente dividida por causa das mulheres e dos filhos. E Jacó se via dividido entre os filhos e as mulheres. Mas Jacó prosperou na casa de seu sogro.
mas tiveram muitos problemas. E Labão mudou o salário de Jacó por 10 vezes. Jacó entendeu que precisava ir embora e seguir sua vida com sua família. Com medo de seu sogro, resolveu fugir com a família e tudo o que tinha conseguido. As filhas de Labão começaram a ficar divididas entre seu pai e seu esposo. Agora Lia e Raquel estavam a favor de seu marido, Jacó, vendo todo o seu trabalho pela família. Certamente, essa não é a vontade de Deus. Embora quando o casal se une como uma só carne, deixam a casa dos seus pais, mas nunca devem abandonar seus familiares. Nunca devem ignorar a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua descendência. Antes da fuga, Raquel roubou os ídolos de seu pai para os levar para onde fossem. Labão descobriu que Jacó tinha fugido com suas filhas e netos e levado todo o rebanho além de seus ídolos. Jacó chegou a praguejar quem tivesse roubado as imagens de idolatria. Mas Raquel os escondeu, assentando-se sobre eles, enganou seu pai, que não os encontrou. Com este fato, a casa de Jacó ficou dividida espiritualmente. Enquanto ele servia ao Deus de Abraão, sua mulher escondia ídolos dentro de sua casa, servindo a 2 senhores. Mais tarde, Jacó precisou fazer uma limpeza em sua casa, mandando que todos entregassem as esculturas para serem destruídas. A divisão na família de Jacó, também chamado de Israel, continua, e agora seus filhos também são divididos. As mães tinham preferência por seus próprios filhos e o pai dos seus meios irmãos dava privilégio para José, seu filho, com Raquel. José tinha sonhos e contava para seus irmãos, que não entendiam, passando a odiá-lo mais ainda. Isso gerou a pior e maior divisão na família, ao ponto de os irmãos intentarem contra Jacó, que foi vendido como escravo. Enganaram seu pai, fazendo-o pensar que José, seu filho, havia morrido, sendo devorado por uma fera no deserto. Essa divisão durou anos, até que veio a fome sobre a terra, e quando os irmãos de José foram ao Egito comprar alimento, José havia se tornado governador. Esta família ficou dividida por causa da inveja de irmãos e de uma mentira, sendo sempre acusados pela consciência do que fizeram. O casamento de Jacó foi dividido entre 2 irmãs que foram suas esposas, além de suas empregadas que se tornaram parte da família. Na verdade, a divisão era maior ainda se pensar que Jacó morou com o sogro que também era seu tio, com o qual teve muitos problemas. O casamento de Jacó era dividido entre 2 mulheres com a intromissão do sogro. As preferências dos pais, Isaque por Esaú e Rebeca por Jacó, foram reproduzidas na família de Jacó, que preferia José, enquanto cada mãe dava mais atenção ao seu próprio filho. Os filhos de Jacó também ficaram divididos da mesma forma que seus pais, tinham problemas com irmãos. As divisões entre os irmãos de Jacó e Esaú e as irmãs Raquel e Lia refletiram nos filhos entre si. Esta família estava toda dividida: o casamento, os avós, os irmãos e filhos. Muitas famílias ficam tão divididas que são esfaceladas como a família de Jacó. Os problemas de pais e sogro infiltram na casa e casamento fica dividido entre as 2 partes da família. Os filhos são afetados pela divisão dos pais e também se dividem entre si. As consequências disso são um distanciamento terrível de uma família dividida. Amados, não deixe haver divisões nos relacionamentos familiares. Não deixe sua casa ser dividida. Mas José pôs fim à série de divisões em sua família. Acreditou que tudo o que aconteceu em sua vida era parte de um propósito de Deus para sua família e para as nações. Seu sonho se cumpriu e viu seus irmãos e pai reunidos ao seu redor. Conseguiu reunir seus irmãos e seu pai juntos no mesmo lugar e cuidou de sua família até o fim de sua vida. Também constituiu uma família unida com sua esposa e seus 2 filhos. Não reproduziu as divisões entre marido e mulher, filhos e irmãos
que há tanto tempo perseguiam sua família. Levou seus 2 filhos diante de seu pai para serem abençoados juntos. Assim terminaram as divisões na família de Abraão, Isaque e Jacó, tornando-se uma grande nação. Se a sua família, amados, vem de uma série de divisões, você pode ser como José, o sonhador que conseguiu reunir toda a sua família e parar estas divisões. Peça ao Senhor que te use para unir seus familiares e seja um pacificador como o Filho de Deus. Perdoe todos que te ofenderam e as divisões que você foi vítima e tente reparar as separações que tenha provocado. Deus te ajudará e te abençoará, porque o propósito de Deus é unir a família. A partir de agora, amados, a história de sua família será transformada pelo poder de Deus. Procure unir sua família e nunca aceite divisões. Que Deus os abençoe.